Bom, pessoal, então retomando, agora a gente vai analisar os legitimados a apresentarem projetos de lei, no caso, projeto de lei ordinário. Então, fase introdutória se inicia a partir da apresentação do projeto de lei. Nós temos como espécies de iniciativa a iniciativa geral ou comum, a iniciativa conjunta, a iniciativa popular, a iniciativa parlamentar, a iniciativa executiva e a iniciativa reservada ou privativa. Então, essas são as espécies de iniciativa: geral ou comum, conjunta, iniciativa popular, iniciativa parlamentar, iniciativa executiva e iniciativa reservada ou privativa. A iniciativa geral ou comum ocorre quando o dispositivo constitucional estabelece de forma genérica os legitimados para deflagrar o processo legislativo, não fazendo qualquer referência ao tema, ao assunto. É o que nós temos, por exemplo, lá no artigo 61 da Constituição. Diz lá: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, nós temos aí a iniciativa geral ou comum. Então, a iniciativa geral ou comum, ela ocorre quando a Constituição confere legitimidade a uma série de autoridades ou de legitimados para deflagrar o processo legislativo sem fazer qualquer referência ao tema, sem fazer qualquer referência à temática. A iniciativa geral ou comum nós encontramos, como demonstrado, no artigo 61, caput da Constituição. Vamos retomar. Próxima espécie de iniciativa. Então, vimos geral ou comum, agora a próxima espécie. Iniciativa conjunta. A iniciativa conjunta ela ocorre quando a Constituição exige que o processo legislativo seja deflagrado simultaneamente por mais de um legitimado. Nesse caso, mais de um legitimado tem que subscrever o projeto, a proposição legislativa, para que se possa iniciar a tramitação. Então, sem que você tenha essa subscrição do projeto em conjunto por todos os legitimados, não se pode iniciar o processo legislativo. Por isso que iniciativa conjunta depende de todos os legitimados conjuntos simultaneamente deflagrarem o processo legislativo. Todos os legitimados, portanto, têm que subscrever a proposição legislativa para que você possa iniciar a tramitação, para que se possa iniciar o processo legislativo. Olha como diz lá. Ocorre quando a Constituição exige que mais de um legitimado faça a apresentação conjunta do respectivo projeto de lei para que se inicie a tramitação. Para se deflagrar o processo legislativo, se faz necessário a subscrição, a apresentação do projeto de lei por todos os legitimados conjuntos. Condição essa de procedibilidade. Então, veja aqui, é uma condição, olha, de procedibilidade. Atualmente, não há iniciativa conjunta em nosso sistema jurídico constitucional. Então, atualmente, nós não temos iniciativa conjunta no nosso sistema jurídico constitucional. Já houve, sim, já houve, é o que nós vamos ver agora. Então, veja que nós já tivemos iniciativa conjunta no inciso 15 do artigo 48, incluído na Constituição pela emenda 19. Dizia lá, artigo 7º, artigo 48 da Constituição Federal passa a vigorar, artigo 7º da emenda 19, né, dizia, o artigo 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 15. Dizia lá no inciso 15, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal por lei de iniciativa, olha aí, por lei de iniciativa conjunta dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, era necessário
que a iniciativa fosse conjunta dessas autoridades, todas devendo subscrever o projeto de lei, para só então você poder deflagrar, disparar o processo legislativo. Esse dispositivo ele já foi alterado por emenda constitucional, pela emenda 41, e atualmente não há mais iniciativa conjunta. Então a redação atual, veja só, não traz hipótese de iniciativa conjunta. Então existiu iniciativa conjunta em nosso sistema? Sim, existiu. Existiu a partir da introdução do inciso 15 no artigo 48, pela emenda 19, mas que foi alterada pela emenda 41, eliminando do nosso sistema jurídico a iniciativa conjunta. Então nós não temos mais iniciativa conjunta. Prosseguindo. Agora, a iniciativa popular. A iniciativa popular, ela é, na verdade, um dos instrumentos em que se possibilita que o povo participe diretamente, no caso, do processo legislativo, a partir da apresentação de projeto de lei. A iniciativa popular, ela encontra previsão no artigo 14, inciso 3 da Constituição, como um dos instrumentos de participação direta do povo. Olha o que diz lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Então, a iniciativa popular é um instrumento jurídico constitucional de participação direta do povo no processo legislativo, no processo de formação de leis, autorizando o povo a apresentar projeto de lei, deflagrar, portanto, o processo legislativo. Olha o que diz lá. Na iniciativa popular, o povo é o autor do projeto. Os eleitores são subscritores do projeto de lei. Conforme a Constituição, a iniciativa popular pode se dar em âmbito federal, estadual, municipal e distrital. No plano federal, o projeto de lei deve ser apresentado, subscrito, por no mínimo 1% do eleitorado nacional. São alguns números que você tem que guardar, né? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10 dos eleitores de cada um deles. Já no âmbito estadual, cabe à lei definir, conforme parágrafo 4º do artigo 27 da Constituição, que diz: a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Não vem regra na Constituição. Já para os municípios, a Constituição, no inciso 13 do artigo 29, define os pressupostos para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Professor, e no âmbito distrital? No âmbito distrital, lá no artigo 32 da Constituição, parágrafo 1º diz lá: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, cabe ao Distrito Federal definir, portanto, a iniciativa popular no âmbito do Distrito Federal. Nós temos possibilidade, como dito, de iniciativa popular no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal e também no âmbito distrital. Então, na iniciativa popular, o próprio povo, os eleitores, são subscritores, subscrevem, são autores do projeto de iniciativa popular. Visto a iniciativa popular, agora a iniciativa parlamentar ou legislativa. Na iniciativa parlamentar ou legislativa, a autoria do projeto é de comissão ou de membro do parlamento, seja da Câmara, do Senado ou de comissão do Congresso Nacional. Então nós podemos ter iniciativa parlamentar quando o projeto for de autoria de deputado, quando o projeto for de autoria de comissão da Câmara, quando o projeto for de autoria de senador, de comissão do Senado ou ainda de comissão do Congresso Nacional. Então, a iniciativa parlamentar, ela decorre da própria função típica
do Poder Legislativo, que é de legislar. Então, se o legislador tem como função típica legislar, por óbvio que ele pode deflagrar o processo legislativo. Por óbvio que ele pode dar início ao processo legislativo apresentando projeto de lei. Então, o projeto de lei de iniciativa parlamentar é uma decorrência, a iniciativa parlamentar é uma decorrência da própria função típica do Poder Legislativo, da função típica de legislar, da função legiferante. Então, vimos a iniciativa parlamentar. Nessa espécie, o projeto de lei ou proposição legislativa é de autoria de deputado, senador, comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional. É o legislativo exercendo sua função típica, olha lá como nós colocamos. É o legislativo exercendo sua função típica, legislativa, desde o início, a partir da apresentação da proposição legislativa por impulso próprio, esponte próprio, iniciativa própria. O exercício da função legiferante não depende de impulso externo, como ocorre, por exemplo, com a função jurisdicional. Essa sujeita ao princípio da inércia da jurisdição. Já a função legiferante, como eu disse, pode se dar esponte própria, por sua própria vontade. Então, a função legislativa, diferentemente da função jurisdicional, ela não depende de impulso externo. Ela pode se dar esponte próprio, por vontade própria, por impulso oficial. Então, o próprio legislador está impulsionando a função legislativa. O judiciário não pode impulsionar a função jurisdicional, mas o legislativo pode impulsionar a sua própria função, a função legislativa. Visto iniciativa parlamentar, agora iniciativa executiva. Ocorre quando o presidente da República for o autor da proposição legislativa. Projeto de lei, proposta de emenda à Constituição, medida provisória, no caso, por enquanto, projeto de lei. Então você tem iniciativa executiva quando o projeto de lei for de autoria do chefe do Poder Executivo. Quando o projeto de lei for de autoria do presidente da República. O início, portanto, do processo legislativo se dá a partir de iniciativa do chefe do Executivo, que é quem apresenta a proposição legislativa, deflagrando, dando início ao processo legislativo. Temos ainda a iniciativa reservada ou privativa. A iniciativa reservada ou privativa, ela ocorre quando a Constituição confere a legitimado específico a iniciativa de projeto de lei, também de proposta de emenda, quando se tratar de matéria de tema específico. A gente está falando de projeto de lei, então a Constituição confere, muitas vezes, a iniciativa a legitimado específico, quando se tratar de matéria determinada. Então você tem, nesse caso, a chamada iniciativa privativa ou iniciativa reservada. O processo legislativo, nessas hipóteses, só poderá ser deflagrado por aquele legitimado estabelecido de forma expressa na Constituição. Caso seja o processo legislativo deflagrado por outra autoridade, que não tenha legitimação para deflagrar o processo legislativo em relação àquela matéria, nós teremos uma inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa. E veja que interessante, o vício de iniciativa, ele não se convalida nem mesmo através da sanção do presidente da República. Então imaginemos que você tenha, por exemplo, uma determinada matéria cuja iniciativa seja reservada ao chefe do Executivo, ao presidente da República. O projeto de lei é apresentado por um parlamentar. A iniciativa, portanto, não é do presidente da República. Esse projeto é aprovado na Câmara, submetido ao Senado, aprovado no Senado, remetido ao presidente da República, que é quem deveria ter iniciado o processo legislativo, mas não fez. É submetido ao presidente. O presidente agora sanciona o projeto. A sanção vai convalidar esse vício de iniciativa? Não. Porque a legitimidade ela é analisada no momento em que é deflagrado o processo legislativo.
Então, se no momento que foi deflagrado o processo legislativo, aquele autor da proposição não tinha legitimidade para tanto, você está aí viciando todo o processo legislativo e, consequentemente, viciando também eventual lei aprovada. Tratando-se de inconstitucionalidade, não é possível convalidação. Então, o vício de iniciativa não pode ser convalidado. Por exemplo, a partir da sanção. Nós temos uma inconstitucionalidade formal ou subjetiva ou por vício de iniciativa. Então, na iniciativa reservada, a Constituição confere a determinada autoridade legitimação para deflagrar o processo legislativo, quando se tratar de matéria específica indicada na própria Constituição. E, nesse caso, o procedimento, ou melhor, o processo legislativo, não poderá ser deflagrado por outra autoridade, além daquela cuja Constituição conferiu iniciativa reservada. Vou trazer para vocês alguns exemplos que nós temos aí de iniciativa reservada ou privativa. Tem-se iniciativa reservada ou privativa quando a Constituição confere a legitimado específico a apresentação de proposição legislativa sobre matéria determinada. Por exemplo, a iniciativa reservada ao Presidente da República, artigos 40, parágrafo 15, 61, parágrafo 1º, 165, incisos 1 a 3, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Tribunal de Contas, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Então veja que nós temos aí exemplos previstos expressamente na Constituição de iniciativa reservada ou iniciativa privativa. Vamos ver um exemplo lá na Constituição, artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa, judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, e aí segue. Então, vimos aí um exemplo de iniciativa reservada ou de iniciativa privativa. Nesses casos, como eu disse, apenas o respectivo legitimado pode deflagrar o processo legislativo. No exemplo citado, apenas o Presidente da República pode deflagrar o processo legislativo e o mesmo raciocínio serve para outras autoridades, para outros legitimados, quando se tratar de iniciativa reservada ou de iniciativa privativa. Nos casos de iniciativa reservada ou privativa, é possível que o parlamento apresente emendas parlamentares. Então, é possível que o parlamento apresente emendas parlamentares. Mas veja só que interessante. Se a iniciativa é privativa, apenas aquele legitimado pode apresentar um projeto sobre aquele tema determinado. A emenda parlamentar não pode inovar no projeto. Então é necessário que a emenda parlamentar guarde relação de pertinência temática com o projeto apresentado. Porque, do contrário, veja só, ela estaria aproveitando a iniciativa do respectivo legitimado para introduzir naquele projeto matéria que não guarda relação com a matéria originária do projeto apresentado. E quem define o tema vai ser o legitimado, pois ele é o legitimado privativo. Cabe a ele, portanto, a iniciativa no que diz respeito àquela matéria. Então não pode o parlamento inovar na temática. Cabe emenda parlamentar? É possível emenda parlamentar? Sim, pode emenda parlamentar. Pode haver emenda parlamentar. Mas a emenda parlamentar tem que guardar a relação de pertinência temática com o tema originário do projeto apresentado, como eu disse, pelo respectivo legitimado, pelo legitimado privativo. Não pode, igualmente, nesses casos, a emenda implicar aumento de despesa. Então, tem que guardar a relação de pertinência temática e não pode implicar aumento de despesa. Aqui, inclusive, quando você tiver a iniciativa, portanto, do Presidente da República, como a gente vai ver. Dê uma olhada
lá no artigo 63 da Constituição, diz lá: não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República. E aí segue os dispositivos. Então, no caso de iniciativa reservada ou privativa, o parlamento pode apresentar emendas parlamentares ao projeto, desde que a emenda guarde relação de pertinência temática com o projeto apresentado e não implique aumento de despesas. Se não guardar relação de pertinência temática com o objeto originário do projeto de lei, nós vamos ter uma situação que o STF chamou de inconstitucionalidade por contrabando legislativo. Ou seja, o legislador inseriu, a partir de emenda parlamentar, em proposição legislativa de iniciativa reservada ou privativa de algum legitimado constitucional, matéria que não guarda ou não guarde relação de pertinência temática com o tema originário. Então você tem uma espécie de contrabando legislativo aqui, uma inconstitucionalidade. Uma inconstitucionalidade formal por contrabando legislativo. Por que você tem aqui uma inconstitucionalidade? Porque, como eu disse, o legislador não pode inovar na temática. Quem define o tema é o legitimado privativo. O legislador, portanto, pode emendar desde que exista relação de pertinência temática, como eu disse, com o tema originário do projeto. Vamos dar uma olhada nisso? Então, admite-se a apresentação de emendas pelo legislador, emendas parlamentares, às proposições de iniciativa reservada. Cabendo qualquer espécie de emenda. Emenda aglutinativa, que a gente vai também analisar mais adiante, que é aquela que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Aditiva, é a que acrescenta a outra proposição. Modificativa, é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Supressiva, é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Substitutiva, é apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Considera-se formal alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa ou correção de erro de linguagem sem mudança substantiva. Pois a reserva de iniciativa a outro poder ou legitimado específico não implica, olha lá, a reserva a outro poder não implica proibição à emenda de origem parlamentar, desde que exista pertinência temática com a matéria objeto da proposição original de iniciativa reservada e não acarrete aumento de despesa. Importante registrar ainda que, sendo iniciativa reservada ao chefe do Executivo, eventual sanção ao projeto de lei de iniciativa reservada sua, porém apresentado por outro que não ele, presidente da República, usurpação de iniciativa, não convalida a inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa. A lei será, portanto, inconstitucional. Vimos as espécies de iniciativa. Então, vimos casa iniciadora, casa revisora e as espécies de iniciativa. Apresentado, portanto, o projeto de lei, inicia-se a tramitação. Agora, nós vamos iniciar a segunda fase do processo legislativo, a chamada fase constitutiva. Próximo bloco.